Niede Guidon, e a minha profissão atualmente sou arqueóloga. Uma pessoa que passou por aqui, viu, me disse: lá no Piauí tem esses desenhos. E eu então vim até aqui. Eu vi essas pinturas, vi que eram completamente diferentes daquilo que já se conhecia, das de Minas Gerais, por exemplo. A quantidade de sítios e pinturas era muito maior do que existe em outros locais do mundo. O que mostra que houve uma população que viveu aqui muito tempo e que as pinturas tinham características absolutamente interessantes. Nessa região a gente vai encontrar a maior quantidade de sítios arqueológicos com pinturas praticamente do mundo, até o momento conhecida. Então nós vamos ter na região da Serra da Capivara, Serra das Confusões e área de entorno, uma grande quantidade de sítios arqueológicos. São pouco mais de 1.300 sítios, dos quais 900 são abrigos com pinturas. Ainda tem os sítios em lagoas, os sítios em cavernas, as aldeias ceramistas. Desses 1.300 sítios, eu acho que escavados ou parcialmente escavados deve ser aí um número de 100 e poucos sítios. Então ainda tem muito trabalho para ser feito, ainda tem muita pesquisa para ser feita, e conforme as tecnologias vão avançando, os métodos de datação, os métodos de análise, mais informações podem ser obtidas através dessas pesquisas. Tudo basicamente ideia de Niede Guidon, né? Porque quando fez a reforma do outro museu, precisava, aí não tinha onde expor, não tinha nada sobre a megafauna. E ela dizia que não, temos que ver, temos que fazer como é que a gente vai fazer para mostrar a megafauna e tal, e as mudanças climáticas, né, da região. Aí ficou aquela coisa com ela de fazer um outro museu, a gente já chamava de Museu da Natureza, desde sempre era Museu da Natureza. E a fundação já possuía esse terreno, que aqui nós estamos no limite do parque, né? Essa serra que está provavelmente aqui atrás de mim, né? É que é o limite do parque. Tinha o terreno, tinha tudo, não tinha o projeto ainda, mas já tinha onde fazer. Um final de semana ela chegou e falou assim: me faz o projeto aí, sexta-feira, sei lá, me faz o projeto que domingo eu estou indo para Brasília, vou falar com o presidente lá do BNDES. Eu falei: tá. Não vai dar para fazer um projeto, né? Então, tão pouco tempo, né? Foi aí que surgiu a ideia da espiral, um croquis, um rascunho, praticamente, não digo que foi feito à mão, mas praticamente feito à mão, especificando a área, que seria uma área prática para exposição, e pronto, e está lá o desenho da espiral, e foi assim que tudo começou. Era uma região onde não tinha escola, não tinha nada. Então a fundação criou algumas escolas. Nós tínhamos então um trabalho social de manutenção para a população, criando emprego, criando escolas e outras possibilidades de trabalho. Desenvolveu o turismo, com isso criaram-se hotéis e criou então trabalho para a população. O povoado mesmo em si, quando a Niede Guidon basicamente foi ingressando mesmo as pesquisas, né, que ela chegou em 70, a primeira pesquisa, e aí até criar o parque, né, e aí quando foi na década de 90, quando foi tombado pela Unesco, Patrimônio Cultural da Humanidade, de uma certa forma a gente viu que a região, principalmente se do Mocó ali, começou a ter melhorar, né, foi tendo os empregos de conservação de pintura, né, os cursos para o pessoal trabalhar, a escavação dos sítios arqueológicos, as pessoas que trabalhavam ali basicamente nas trilhas.
Então, de uma certa forma, ela foi inserindo o pessoal da comunidade, né? E além do mais, isso, além de gerar emprego para as pessoas, coisa que não tinha antes, né? Os pais trabalhavam durante o dia e os filhos ficavam no núcleo de apoio, né? Que foi criado 5 escolas por ela, nos povoados ao entorno do parque ali. E aí, de uma certa forma, enquanto os pais estariam trabalhando, a gente estaria estudando, coisa que a gente não fazia antigamente. Ia na labuta, mas o pai na roça, mais a mãe, né? Por volta de 2004, nós chegamos a ser uma equipe de 16 pessoas, rodando o parque todo, visitando todos os sítios, fazendo esse trabalho de manutenção. A equipe toda formada com jovens aqui da região, das comunidades. O trabalho que a doutora Niede Guidon ela sempre fez foi envolver a comunidade. Um trabalho brilhante que ela sempre fez, desde o começo que chegou aqui, ela tinha sempre esse cuidado, seja nos trabalhos de pesquisa ou no trabalho de manutenção e construção das estruturas do parque, para nosso bem, né? Que na época da gente jovem, conseguir trabalho era muito difícil. Aí com a chegada dela, com as pesquisas, com os trabalhos de construção e manutenção também do parque, gerou muito emprego para nós aqui da nossa comunidade. Eles entenderam que o parque é uma maneira deles terem trabalho e ganhar dinheiro, que a Caatinga não produz nada que possa desenvolver a região. Então, eles são os primeiros hoje a saberem que o parque é absolutamente importante e que essas pinturas é que podem trazer trabalho para eles. Se a população tem como viver sem precisar destruir a natureza, a natureza vai ficar protegida. A partir do momento que começaram os trabalhos, inicialmente com escolas na região, a fundação chegou a ter 5 escolas funcionando no entorno. Começou a mudança. O projeto do mel foi uma coisa que se desenvolveu bastante rapidamente e hoje a região e o Piauí está na lista dos maiores produtores de mel do Brasil. Então, foi mais que um projeto que deu certo. Outro foi a cerâmica, até exportada a cerâmica. Eu fiz um levantamento um tempo atrás de 42 projetos sociais desenvolvidos pela Fundam. E tudo isso foi se integrando ao desenvolvimento do turismo. Foram 3 anos mandando documentação por guia 4 rodas. Até que um dia vieram e colocaram o 4 rodas esteve aqui, pronto. Em 2009 a gente organizou um congresso gigantesco sobre arte rupestre. Foi 936 inscritos. A cidade toda se movimentou. Teve um senhor muito engraçado que disse: eu não sabia o que fazer e pintei a frente da minha casa. Todo mundo queria colaborar com aquele congresso e para mim, nesse momento, a população percebeu que todo esse movimento era benéfico. Eu me lembro que quando a Niede chegou pelas primeiras vezes, eu trabalhava sempre na roça com meu pai e trabalhava também já nas jazidas do Calcário, em Coronel Zé Dias. Foi um grande impacto quando ela chegou. O pessoal se assombrava quando via falar no nome de Niede Guidon. Na verdade, quando ela chegou, começou esse trabalho de falar em preservação ambiental, em conservação ambiental. E as pessoas aqui não tinham esse hábito, né, de conservar, de proteger. Era uma cultura de caçar, de desmatar. Era o que a gente via os pais e os avós da gente fazer, né? Ela sempre fala, né? Eu trabalho com a Niede, trabalhei 8 anos no dia a dia com ela, e ela fala: isso aqui é um local para todo o mundo conhecer, não ficar só no olhar das pessoas da região. Então veio aquela ideia dela de manter uma unidade de conservação bem organizada, se criar uma infraestrutura como ela conseguiu criar, e as pessoas usufruírem dessa unidade de conservação como um meio de sobrevivência.
No início, quando a Aniele começou a falar, ia para as roças do pessoal, disse, olha, dá para vocês sobreviver só do turismo, dá para vocês viver na região de forma sustentável, vocês criam um restaurante, pousadas, vocês podem vender comida, fazer artesanato, dá para sobreviver só disso. Os caras olhavam para os outros e falavam, essa mulher tá doida. Quem é que vai sair de São Paulo, quem vai sair do Rio de Janeiro para vir ver esse monte de mato, para ver esses bonecos nas pedras, né? Então, quando criou o museu em 2018, choveu de gente aqui, quase 60 mil pessoas no ano. Então os caras disseram, a mulher estava certa. O pessoal da comunidade vive do entorno do parque, né? Uns vivem do artesanato, outros vivem de guias, outros somos guariteiros, outros são vigilantes. Então, as rendas das famílias é tudo envolvido ao parque. A doutora sempre falava que estava preparando nós e que o parque era para nós viver do que o parque ia fornecer para nós. Todo mundo se envolveu e então é isso que me emociona, de ver famílias crescendo, né? E tudo em torno do parque. É um orgulho imenso. Com fé em Deus, vamos continuar como a gente vem fazendo o nosso trabalho, com dedicação, com respeito e com amor. A gente gosta de dizer que ela é a mãezona nossa. Então é emocionante quando a gente fala no nome dela, entendeu? A minha profissão é de guariteira, agente de portaria, é assim que a gente que chama a gente. Vou fazer agora 15 anos, agora em setembro de 2023, que eu trabalho aqui. Trabalho no parque desde 2020. Trabalhei muito lá no centro de visitantes, que tem lojinha, lanchonete, um auditório, uma pequena exposição. Aí depois passei para cá. Nossa, antes de ser guariteira, já cortei cana em serrana. Eu sou mãe de 3 filhos e até nos anos 2000, eu morei em Ribeirão Preto, morei em Brasília. Passei por uma época muito difícil antes de me encaixar no parque, né? E tudo que eu sou hoje, graças a Deus, o parque. E a doutora, é claro, não vou chorar. Pode prosseguir. Sou da região, né, de São Raimundo Nonato, mas eu nasci no que a gente chama aqui de interior do interior, né, na roça, que a gente chama. E os meus pais, inicialmente, naquele período, né, quando eu nasci, agricultores, e aí, devido às necessidades, né, de melhorias e também por uma questão de colocar os filhos para estudar, viemos morar em São Raimundo Nonato, né? Aqui eu continuei meus estudos, que eu tinha iniciado lá, sempre em escola pública. E aí a questão de estudar arqueologia surgiu quando foi criado em São Raimundo Nonato a Universidade Federal do Vale do São Francisco. Na verdade era algo assim distante, né? Eu nunca nem imaginava naquele tempo, quanto estudante ainda, que poderia ter uma universidade federal em São Raimundo Nonato. Graças à doutora Aniele Guidon, né, que na verdade a universidade ter vindo para São Raimundo, que ela poderia ter ido para outro local, foi graças ao empenho dela e da equipe dela. Ela disse assim uma vez para mim, você vai querer ser sempre uma professorinha primária? Você tem que pensar grande. Como ela sempre pensou grande, né, que toda a obra dela é muito grande. E eu fui e só voltei com o doutorado. Nem se falava em empoderamento feminino. A Aniede já empoderava mulheres no sertão, né, em uma região machista, né, e a Aniede empoderando mulheres, né, e a Aniede enfrentando homens, né, ali na lida do cotidiano, do trabalho, sendo respeitada, fazendo ser respeitada por homens, né, homens rudes, né, muitas vezes, e enfrentando todo tipo de adversidade por ser mulher. E nós ali participando daquele processo.
Tem características, né, que eu acho que são muito importantes da NIED na condução desse processo, né? A característica da inovação, de buscar soluções inéditas, de buscar soluções nem sempre fáceis, sabe? E isso demora tempo. E tem essa característica do preciosismo, né, que a NIED traz, que a Anne-Marie, que hoje é presidente da fundação, que foi orientada dela, que traz todo esse processo efetivamente da qualidade do preciosismo. Acho que isso é uma questão fundamental. O ótimo nunca existiu na Serra da Capivara. A gente sempre buscou excelência em todos os processos. Acho que outro ponto importante é a coragem. Não foi fácil de ter feito aquilo lá, né, de ter construído aquilo num lugar onde é extremamente tradicional. Então, romper, né, essas forças de poder para implementar um processo de desenvolvimento que pudesse ser mais justo, mais igualitário, com oportunidades distribuídas para todo um conjunto daquela comunidade, foi realmente muito importante isso. E, por fim, eu acho que é generosidade, né? Que é deixar esse legado, que outras pessoas possam se apropriar dessa estrutura. Pensa que você deixar a sua vida, né, em Paris e passar a viver, né, estabelecer toda a sua vida em São Raimundo Nonato, é abrir mão de muita coisa, mas também é construir muitas outras coisas, né? E ela tem plena consciência disso. Tem outro aspecto que para mim é incrível, porque junta essa questão da generosidade com a questão da visão de um futuro, né? Nas escavações arqueológicas, ela sempre deixa um pedaço da escavação sem escavar, que é o que ela chama de testemunho. Aí você imaginar que ali poderia estar, por exemplo, né, um corpo mumificado de 50 mil anos que poderia mudar toda a história e corroborar tudo aquilo que ela sempre falou, mas ela decide simplesmente não vou escavar aqui, porque isso aqui vai ser escavado daqui a 50, 100 anos, onde as pessoas terão outras tecnologias, outras perguntas e vão buscar outras respostas, que hoje eu não tenho condição de dar. É de uma visão, sabe, da ciência na sua plenitude ética, sabe? Eu acho que isso é uma lição, assim, que a gente não pode perder.